Olá, gente! Hoje eu comecei a usar os meus alinhadores da Invisalign. Vou mostrar aqui pra vocês a caixinha que a gente recebe aqui. E aqui é onde a gente guarda, né, os nossos alinhadores. Né? O meu da Invisalign a gente pode guardar aqui, mas a recomendação é que a gente utilize por cerca de 20 a 22 horas por dia. Então, hoje é meu primeiro dia usando. Confesso que incomoda um pouco para falar. Eu tô tendo uma certa dificuldade para falar. É um pouco estranha. Olhando assim rápido, acho que não dá para perceber muito, mas quando a gente vê de perto, dá para perceber que tem alguma coisa aqui, né? Que são os alinhadores, mas realmente é bem invisível, né? Como eles prometem. Só que, claro, a gente sente que tá aqui, tem alguma coisa estranha na nossa boca, né? E algumas das recomendações que a gente recebe, né? É que a gente pode beber água. E só isso, basicamente. Né? A recomendação é que se a gente for tomar um refrigerante, café, tudo isso, a gente precisa tirar os nossos alinhadores. Tem um auxíliozinho também que eu recebi, que é um ganchinho para ajudar a retirar. E a recomendação é a gente precisa dar uma lavada também quando tira. E a gente tirou para comer, né? Por exemplo, eu tirei, vou almoçar, e aí eu vou jogar uma água, secar, e depois de comer, escovar os dentes, né? Então o dente tem que estar limpo para botar de volta. E aí eu vou colocar novamente os alinhadores, né? Depois de ter comido e de ter escovado o dente. Aí sim eu posso colocar novamente os alinhadores. Então, eu consigo beber água, né, com os alinhadores. Mas toda vez que eu preciso comer, ou se eu quiser tomar alguma outra coisa, eu preciso, a recomendação é que tire, né? Então, assim, é um processo, dá um pouco de trabalho, vamos dizer assim, com certeza. Eu estou no primeiro dia, como eu falei, então, por enquanto, tô sentindo, assim, um incômodo, mas conheço pessoas que já usam e falam que isso é realmente temporário, que depois a gente acostuma. Então, eu espero que acostume também. Inclusive, a gente tem que dormir, né? São muitas horas com ele, então tem que dormir com ele. E usar o máximo que você puder para que a gente tenha um resultado melhor, né? No meu caso, o tipo que eu tô usando é o Light, porque a indicação não é tão séria assim. Os meus dentes que mais me incomodam são os dentes de baixo, que dá pra perceber como eles são tortinhos, né? Desalinhados, não sei bem, tem uma palavra que é utilizada pelos dentistas que eu esqueci agora, mas meus dentes daqui têm esse problema, os de baixo. E os de cima são mais tranquilos, mas esses dois do meio, eles estão começando a criar um espacinho entre eles. Um pequeno espacinho entre esses dois, né? Que eu tenho percebido, né? Com a gravação dos vídeos, eu comecei a perceber melhor esses problemas que antes eu ignorava, assim. E não é só uma questão estética, porque também tem a questão da mordida, que é um pouco torta. Tem algumas outras coisas também. Então, a ideia é que o meu sorriso fique, né, certinho. A minha mordida também melhora, então às vezes eu mordo a minha bochecha sem querer, né, porque tem uma mordida um pouco torta, então a ideia é que isso melhore. Tem uma diferença também no exame que eu fiz de um lado pro outro. Então, a ideia é conseguir ajeitar tudo isso, né. E também, eu tenho todos os sisos, 4 de cima, de baixo, tenho todos nasceram e completamente, todos estão aqui na minha boca. E, graças a Deus, a especialista que tá fazendo o trabalho comigo, né, ela conseguiu manter os meus sisos. Eu pedi, porque eu não queria fazer cirurgia, eu não queria tirar os sisos. Não tem necessidade, não tem indicativo de retirada.
É uma cirurgia, né? E não é algo que me incomode, não tô com nenhum problema nos sisos. E não tem nenhum indicativo, não me causa nenhum problema, todos nasceram, estão tranquilos, não estão me atrapalhando. Então, assim, eu queria realmente não ter que tirá-los, e aí ela conseguiu fazer um trabalho para que a gente não precisasse tirar os sisos, né? E os problemas maiores que a gente vê são justamente nos outros dentes, né? Que a gente tem, às vezes, encaixe, né? E os dentes de baixo e algum problema no dente de cima, mas a ideia é resolver sem tirar os sisos, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, né? A gente tem uma previsão de que daqui a 2 semanas, por volta de 2 semanas e pouca, eu volte ao consultório pra fazer uma mudança, né, já nos alinhadores, e também ela vai fazer alguns procedimentos também nos meus dentes, né, algumas indicações. E a ideia é acompanhando com vocês, mostrar pra vocês aqui o acompanhamento, né, dos meus dentes, pra ver o resultado, né, eu vou falando com vocês de vez em quando, pra gente acompanhar a evolução e também a minha experiência, né, o que eu puder contar pra vocês, compartilhar pra vocês da minha experiência, né. Eu já tive recomendação de usar aparelho muito mais tempo, eu tô com 30 anos agora, mas há muito mais tempo já tive recomendação, mas os dentistas sempre falavam muito que estava associado à estética, né? Pra ter um sorriso mais bonito, e isso não era uma prioridade pra mim, não era uma coisa que me incomodava super, né, a ponto de eu querer me preocupar somente com a questão estética e querer resolver esse problema. Não era uma questão pra mim. Então, o que aconteceu é que eu não dei andamento a nenhum tipo, né, de opção de tratamento, inclusive na época, né, o que era mais comum era aqueles aparelhos fixos, né, que hoje em dia estão se tornando menos comuns, e eu tinha um pavor de usar aquilo, né, então só usaria se realmente fosse muito, muito necessário. A questão estética pra mim não era tão necessária assim. Então, eu terminei não usando mais. Com o tempo, como eu terminei gravando meus vídeos, né, e observando, né, editando esses vídeos, eu comecei a notar mais uma certa piora nos meus dentes, né, com o passar do tempo. Então, eu comecei a perceber que eles estavam ficando mais tortos, mais desalinhados, né? Inclusive, esses dois daqui, criando uma leve separação que eu nunca tinha observado antes, nunca tinha percebido. Acredito que eu não tinha essa separação, eu comecei a perceber isso acontecendo. Então, houve uma piora nos meus dentes, né? Começou a me incomodar mais esteticamente. Para além disso, eu também percebi que eu estava com muita frequência mordendo sem querer a minha bochecha, né? Às vezes comendo e mordendo aqui de um lado e de outro. Então, percebendo que tava tendo alguma coisa estranha, né? Isso com o passar do tempo. Às vezes até notando alguma diferença até de um lado pro outro do meu rosto, mais sutil, que não sabia exatamente o que estava associado, né? Mas que tudo indica que pode sim ser uma diferença óssea, inclusive, e que pode ter sido piorada por um hábito meu, né? Que a dentista falou comigo, que é roer unha. Não estou roendo mais unha, minhas unhas estão grandes agora. Na vez que eu fui, foi mês passado, em agosto, eu fui no dentista, ela falou comigo desse hábito, que roer unha realmente é muito ruim para os dentes. Desde os dentes tortos, os meus dentes, inclusive, eles começaram a ficar assim para fora, assim, mais tortinhos, né? E tudo isso pode estar relacionado a esse hábito que eu tinha, né, de roer unhas. Então, tudo isso também pode ter influenciado, pode ter feito com que isso piorasse, né? Além da diferença de lado também, que foi percebido no exame, de um lado pro outro, que também pode estar associado a roer a unha mais de um lado do que de outro, né? Então, eu parei de roer a unha. Eu sempre parava e voltava, então agora eu parei de fato e espero não voltar mais, né? Inclusive com o aparelho aqui, como é que vai roer, né? Não dá. Então, é isso, gente. Eu vou, de tempos em tempos, acompanhando, trazendo aqui para vocês acompanharem, né, a minha evolução. E também para compartilhar com vocês a minha experiência utilizando aqui esses alinhadores, ok? Para vocês também tirarem dúvidas, né, se eu puder ajudar
de alguma forma, com a minha experiência, claro, porque eu não sou profissional, né? Não sou da área, então o que eu posso, no máximo, é relatar a minha experiência, o meu uso, né? Lembrando, como eu falei, o meu uso é light, é da Invisalign Light, o tipo, né, light, porque não é tão grave. Então, a gente espera que essa seja uma boa abordagem, mas, claro, a gente vai vendo com o tempo, porque depende também da resposta de cada pessoa, né? Como que vai ser a reação, se eles vão ter bons movimentos, né? Tudo isso vai dizer também quanto tempo de fato vai demorar, né? Há muitos indícios de que os alinhadores têm um tempo rápido de evolução, assim, né? Mas a gente vai precisar acompanhar para saber de fato quanto tempo eu vou ter que ficar, né? Cada estágio, né? Quanto tempo que eu vou ficar e como que vai reagir, né? Como os meus dentes vão reagir com cada estágio. E aí sim a gente vai poder, no final, ter certeza ali se eu tô evoluindo bem, se meus dentes estão reagindo bem, se tá numa mudança, pra ver quanto tempo vai ser, né? Mas espero que não seja muito tempo. Espero que realmente tenha uma boa evolução e meus dentes fiquem mais agradáveis esteticamente, né? Eu espero isso também, claro. E também que melhore a minha mordida. É isso, gente. Até a próxima. Tchauzinho. Não esqueçam de dar um like neste vídeo e também de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos.